الدعوة السلفية بموزمبيق. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Neste versículo deixou claro que a sua religião é o Islã. Todo aquele que quer alcançar o paraíso, todo aquele que pretender o sucesso, deverá adorar Allah subhanahu wa ta'ala seguindo esta religião. Quem aparecer no dia de Qiyamah com uma outra religião fora desta religião, que é o favor de Allah, então falan yuqbala min, Allah não irá aceitar nada dele. Isto é, quem rezar, quem dar caridade, quem fazer qualquer tipo de adoração, mas usando a via de uma outra religião, significa esta pessoa, por exemplo, é cristão ou é judeu, ele dá sadaqah, ele reza, ele jejua, ele faz tudo, mas não é muçulmano. Então Allah disse: falan yuqbala min, Allah não irá aceitar nada dessa pessoa. Por isso, caros irmãos, dentre os favores de Allah subhanahu wa ta'ala para nós é o Islã. E este é o Islã, caros irmãos, diz o profeta sallallahu alaihi wasallam: bunya al-Islamu ala khams. O Islã tem 5 pilares. O primeiro pilar do Islã, caro irmão, é shahadat an la ilaha illallah, e é o tawhid, unificar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala, confiar somente Allah subhanahu wa ta'ala, ter a esperança somente nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, fazer promessas somente a Allah subhanahu wa ta'ala, fazer sajda somente para Allah subhanahu wa ta'ala, adorar somente a Ele, invocar somente a Ele. Está doente, tem preocupação, tem dificuldade ou tem qualquer necessidade que você precisa ser resolvida, então invocar, pedir somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é que é shahadat an la ilaha illallah. Deixar de ir ao curandeiro, deixar de fazer adivinha, deixar de carregar talismã, deixar de fazer tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala considera como idolatria ou shirk. Isso é que é o Islã. Caros irmãos, dentre os pilares do Islã e dentre as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala colocou neste mundo para os muçulmanos cumprirem, para os muçulmanos seguirem obrigatoriamente, é o jejum. Yani al-imsak. Jejum não é diversão, jejum é ibada, é adoração. Isto é, ao jejuar estaremos a adorar Allah subhanahu wa ta'ala por via de jejum. Precisa de intenção para isso, da forma que disse o profeta alayhi salatu wassalam: innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Então, para Allah subhanahu wa ta'ala, caros irmãos, aceitar este jejum, a primeira condição depois do tawhid é ikhlas lillahi tabarak wa ta'ala. Ikhlas lillah, yani intencionar este jejum somente para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, uma das condições de jejum é você ser muçulmano, da forma que dissemos. Se você não for muçulmano, Allah subhanahu wa ta'ala não aceita esse jejum. A segunda condição, tem que ser alguém que já atingiu a puberdade. Não vale, deve atingir a puberdade. Uma criança que não atingiu a puberdade, então este não é obrigatório jejuar, apenas pode-se treinar, mas não é obrigatório jejuar. E uma das condições de jejum é al-aql, você ter a consciência, não ser maluco. A pessoa que é maluco, a pessoa que não está bem de cabeça, não é obrigatório essa pessoa jejuar. E uma das condições de jejum é a pessoa não estiver, portanto, doente. Quem estiver doente, então este tem desculpa. Disse: faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra. Uma das condições, a safar. Se você estiver de viagem, há permissão de jejuar e de não jejuar. Por isso, caros irmãos, essas são condições para jejum. E esse jejum, da forma que dissemos, faz parte entre os pilares do Islã, faz parte entre as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Muito alegra aos vossos irmãos salafis de Moçambique apresentar-vos a palestra feita pelo nosso amado e Ustaz Abu Nasiruddin, hafidhahullahu ta'ala, intitulada Uma Introdução ao Jejum do mês de Ramadã. Palestra esta proferida na cidade de Nacala, província de Nampula, em março de 2024. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano e Allah subhanahu wa ta'ala não nos deixou em vão, não nos deixou vazio. Enviou para nós o Alcorão, enviou para nós o Islã para seguirmos, enviou para nós as suas normas para podermos cumprir. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Neste versículo deixou claro que a sua religião é o Islã. Todo aquele que quer alcançar o paraíso, todo aquele que pretender o sucesso, deverá adorar Allah subhanahu wa ta'ala seguindo esta religião. E disse Allah subhanahu wa ta'ala, dentre os favores maiores de Allah subhanahu wa ta'ala para o ser humano é o Islã. Dentre os favores mais grandes de Allah subhanahu wa ta'ala para nós é o Islã. Disse: وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Allah subhanahu wa ta'ala trouxe este favor, este ni'ma para nós, que é o ni'ma de sermos muçulmanos, o favor de seguirmos a sua religião, o favor de sermos dentre aquelas pessoas que tentam cumprir com as suas ordens, com as suas normas. E isso faz Allah subhanahu wa ta'ala ficar satisfeito para nós. Quando diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Isto é, todo aquele que seguir os Sahabas, todo aquele que seguir o caminho dos primeiros muçulmanos, seja tabi'in, ou qualquer tempo, qualquer geração, qualquer momento, quem for a seguir a eles, radiyallahu anhum, Allah estará satisfeito por esta pessoa. E dentre os favores que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para nós é o seu rahma, que é o Alcorão. Disse: قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا. Disse Ibn Kathir rahmahullah, interpretando este versículo, disse: Fadilullah, o favor que Allah refere neste ayah é o Islã, e o rahmatuhu, e a misericórdia que Allah refere neste versículo é o Alcorão. Isto é, através do Islã que Allah vos concedeu, wa bi rahmatihi, isto é, o Alcorão, através do Islã e o Alcorão, então devem se sentir felizes, devem ficar felizes. Huwa khayrun mimma yajma'un. Este é o Islã que Allah vos concedeu, e este é o Alcorão que Allah vos concedeu. Khayrun mimma yajma'un. É melhor do que as riquezas que os kufares estão a acumular, é melhor do que o mundo que as pessoas estão a acumular, é melhor do que milhões, trilhões que as pessoas estão a acumular. Huwa khayrun mimma yajma'un. Por isso, caros irmãos, este faz parte entre aqueles favores que temos que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é um dos favores que nós temos que chorar, pedir, invocar Allah subhanahu wa ta'ala para não nos tirar, para não nos arrancar, porque é através desse favor que Allah subhanahu wa ta'ala vai te colocar no Jannah. Quem aparecer no dia de Qiyamah com uma outra religião, fora desta religião, que é o favor de Allah, então, falan yuqbala minhu, da forma que diz Allah, falan yuqbala minhu, Allah não irá aceitar nada dele. Isto é, quem dar zakat, quem rezar, quem dar caridade, quem fazer qualquer tipo de adoração, mas usando a via de uma outra religião,
Significa, esta pessoa, por exemplo, é cristão ou é judeu, ele dá sadaqá, ele reza, ele jejua, ele faz tudo, mas não é muçulmano. Então Allah disse: falan yuqbala minhu. Allah não irá aceitar nada dessa pessoa. Por isso, caros irmãos, dentre os favores de Allah subhanahu wa ta'ala para nós é o Islã. E este é o Islã, caros irmãos, da forma que diz o profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith que narrou Imam al-Bukhari rahmahullah, disse, hadith de Ibn Umar, se não estou a ver: bunya al-Islam ala khams, shahadat an la ilaha illallah. Este é o Islã, caros irmãos, tem 5 pilares. Isto é, quem não tiver, quem lhe faltar um dos pilares aqui, então o seu Islã ainda não está completo. Quem abandonar e quem desprezar e quem rejeitar um dos pilares do Islã, então o Islã dessa pessoa não está completo. Diz o profeta sallallahu alaihi wasallam: bunya al-Islam ala khams. O Islã tem 5 pilares, foi construído através de 5 pilares. Pilar é aquilo que assegura a construção. O primeiro pilar do Islã, caro irmão, é shahadat an la ilaha illallah, que é o tawhid, unificar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala, confiar somente Allah subhanahu wa ta'ala, ter a esperança somente nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, fazer promessas somente a Allah subhanahu wa ta'ala, fazer sajda somente para Allah subhanahu wa ta'ala, adorar somente a Ele, invocar somente a Ele. Está doente, tem preocupação, tem qualquer coisa, quer dizer, tem dificuldades ou tem qualquer necessidade que você precisa ser resolvida, então invocar, pedir somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é que é shahadat an la ilaha illallah, que é um dos primeiros pilares do Islã. É por isso, quem saltar este pilar, quem desprezar este pilar e saltar para o segundo ou terceiro ou quarto pilar, então Allah subhanahu wa ta'ala não aceita nada dessa pessoa. Porque o Islã, que é o tawhid, al-Islam an tashhad an la ilaha illallah, esse é um dos primeiros pilares do Islã. Ter tawhid, ter o la ilaha illallah consigo, ter o tawhid consigo, adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala, deixar de ir ao curandeiro, deixar de fazer adivinha, deixar de carregar talismã, deixar de fazer tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala considera como idolatria ou shirk. Então, isso aqui é o Islã, shahadat an la ilaha illallah. Este é um dos primeiros pilares do Islã. Todo aquele que abandonar este pilar, isto é, quem abandonar o la ilaha illallah, quem abandonar o tawhid, não irá lhe beneficiar o salat, não irá lhe beneficiar o zakat, não irá lhe beneficiar o som, não irá lhe beneficiar o hajj. Por quê? Porque a pessoa abandonou aquilo que é base, abandonou aquilo que é asl, abandonou aquilo que quando alguém for abandonar, então destrói tudo o que fez. Da forma que diz Allah subhanahu wa ta'ala: فَإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Os kufar, os idólatras, os mushrikin, esses Allah subhanahu wa ta'ala declarou que já destruiu tudo que eles fizeram, tudo que é a boa prática deles. Disse: أولئك حبطت أعمالهم. Esse tipo de pessoa Allah subhanahu wa ta'ala já destruiu, já invalidou tudo que fez de bom. Naam wa finnar hum khalidun. Irão permanecer no inferno. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: wa habida ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Wa habida ma sana'u fiha. Destruíram tudo que eles fizeram aqui no mundo, através do shirk, através de adorarem campa, através de adorarem talismã, através de ir ao curandeiro. Destruíram tudo que fizeram de bom, destruíram tudo aquilo que é a bondade que eles fizeram, tudo que é boa prática que eles fizeram. فَحَبِدَ مَا صَنْعُوا فِيهَا. Destruíram. نَعَمْ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah diz: tudo que eles fizeram é bátil, isto é, não serve. Allah subhanahu wa ta'ala não aceita. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Acumulamos
juntamos tudo que eles fizeram de boa prática. Juntamos tudo que eles fizeram de boa prática, o salat, o zakat, o hajj, o som, o jejum, tudo que eles fizeram de boa prática, juntamos num único sítio. Destruímos, isto é, já não serve nada. Por isso, caros irmãos, o Tawhid, que é Shahadat an la ilaha illallah, que é um dos primeiros pilares do Islã, então é que faz com que os restantes do Ibadah, é que faz com que as restantes das ações sejam aceitas. Da forma que diz o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmahullah, de que al-ibada la tusamma ibada illa ma'a tawhid, aquilo que se chama adoração, ibada, salati, zakati, hajj, qualquer coisa que se chama de ibada, não é ibada illa ma'a tawhid, sem a pessoa ter tawhid com ele, sem a pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Aliás, unificar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Ibada não é ibada sem tawhid, da mesma forma que o salat não é salat sem tahara, sem wudu. Então, caros irmãos, Shahadat an la ilaha illallah é um dos primeiros pilares, mais ahammu do que os restantes dos pilares. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Muad para fazer da'wa em Yemen, para ir ter com cristão, para ir ter com judeu. Disse: Innaka taqtum ala qawmin min ahli al-kitab. Você vai ter com judeu, vai ter com cristão. Esses conhecem alguma coisa, têm alguma base. Esses têm livro, foram dados livros. Quer dizer, têm algum conhecimento. Ao chegar lá, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. A primeira coisa que você deve convidar, a primeira coisa que você deve fazer para eles é chamar para o La ilaha illallah, para a Shahadat an la ilaha illallah, unificarem Allah na adoração, adorarem somente Allah subhanahu wa ta'ala. فإنهم يطاعوك لذلك noutra versão, حتى أن يوحدوا الله, até que eles unifiquem Allah subhanahu wa ta'ala, até que unifiquem Allah. فإذا فعلوا ذلك, se eles fazerem isso, se eles unificarem Allah, se eles aceitarem Allah como único Deus, merecedor de adoração por amor e excelência, e adorarem, unificar a Ele na adoração, se eles aceitarem isso, então ensina a eles o salat, ensina o zakat e outras coisas do Islã. Caros irmãos, dentre os pilares do Islã e dentre as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala colocou neste mundo para os muçulmanos cumprirem, para os muçulmanos seguirem obrigatoriamente, é o jejum. Yani al-imsak, quer dizer, significa o muçulmano deixar, abandonar a comida e a sua esposa e coisas ou palavras que podem comprometer com seu jejum. Jejum faz parte entre as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala, faz parte entre as normas de Allah subhanahu wa ta'ala para os seres humanos, para os muçulmanos. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Kutiba bima'na furida alaykumus siyam. Isto é, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós que credes. Este versículo vai especialmente para o crente, vai especialmente para aquele que é muçulmano. Kutiba alaykumus siyam. Allah ordenou para vós o jejum. Allah trouxe o jejum como algo obrigatório para vós. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Caros irmãos, o jejum não é diversão. O jejum é ibada, é adoração. Isto é, ao jejuar, estaremos a adorar Allah subhanahu wa ta'ala por via de jejum. Precisa de intenção para isso. Da forma que disse o profeta alayhi salatu wassalam: Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Então, para Allah subhanahu wa ta'ala, caros irmãos, aceitar este jejum, a primeira condição depois do tawhid é ikhlas lillahi tabarak wa ta'ala. Ikhlas lillah, que é intencionar este jejum somente para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Não vou jejuar porque meu marido, vou jejuar porque minha esposa, vou jejuar porque meu patrão, vou jejuar porque meu vizinho, vou jejuar lá, Allah. A intenção deve ser de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Eu vou jejuar com a intenção de Allah ficar satisfeito por mim.
Allah ficar satisfeito e me perdoar e me colocar no Jannah. Este deve ter a intenção, deve ser, aliás, a intenção de cada um de nós. Caros irmãos, uma das condições de jejum é você ser muçulmano, da forma que dissemos. Se você não for muçulmano, Allah subhanahu wa ta'ala não aceita esse jejum, da forma que citamos nos versículos. A segunda condição tem que ser, tem que ser alguém que já atingiu a puberdade. Não, baligh, deve atingir a puberdade. Uma criança que não chega de ser puber, que não atingiu a puberdade, então este não é obrigatório jejuar, apenas pode-se treinar, mas não é obrigatório jejuar. Da forma que diz o profeta alayhi salatu wassalam, rufi'a al-qalam an thalath, a caneta foi levantada, isto é, a caneta não registra pecados, a caneta não registra pecado de três tipos de pessoa. An-na'imu hatta yastayqidh, a pessoa que estiver a dormir, não, qualquer coisa que ele estiver a fazer enquanto dorme não terá pecado. والصغير حتى يبلغ, e a criança, não, a criança, o miúdo, até que cresça, até que atinja a idade da puberdade. E uma das condições de jejum é al-aql, você ter a consciência, não ser maluco. A pessoa que é maluca, a pessoa que não está bem, a pessoa que não está bem de cabeça, não é obrigatório essa pessoa jejuar. O profeta alayhi salatu wassalam diz: rufi'a al-qalam an thalath wal majnun hatta yafiqa. E a terceira pessoa é o majnun, o maluco, até que fique consciente. Então, o maluco, criança, então esses não são obrigatórios, não são obrigados em jejuar. Não só. E uma das condições de jejum é a pessoa não estiver, portanto, doente. Quem estiver doente, então este tem desculpa. Se jejuar, não há nenhum problema. Disse: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Uma das condições de jejum é você não estar doente. Isto é, se você estiver doente, há permissão de não jejuar. E se a doença for aquela que yurja shifa'uhu, que temos a esperança de que inshallah um dia pode desaparecer, então essa pessoa deve pagar aquele jejum assim que a doença desaparecer. Mas se for aquele tipo de doença que não acaba, que não termina, é permanente, wallahu alam, então este tipo de doença a pessoa só vai pagar fitiá, deve dar de comer por dia. Cada dia que ele não vai jejuar, vai dar a comida um jejuador, quer dizer, vai procurar alguém, um pobre, um mesquinho que não tem o que comer, e vai dar de comer a esta pessoa por dia. Comida que chega para uma pessoa. Comida que chega para uma pessoa. Então, uma das condições, a safar. Se você estiver de viagem, há permissão de jejuar e de não jejuar, da forma que vieram os hadiths. E neste ayah Allah diz: وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Quem estiver de viagem, então só vai contar os dias que não jejuou e jejuar mais tarde. Por isso, caros irmãos, essas são condições para jejum. E esse jejum, da forma que dissemos, faz parte entre os pilares do Islã, faz parte entre as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Este jejum, caros irmãos, não é diversão, não é competição, não é aquilo como é que chama, não é corrida de comida, não é competição de comida, não é isso, caros irmãos. O profeta diz: atakum shahrun mubarak, vos apareceu um mês de barakah. Este não é mês sagrado, da forma que alguns alegam. O Ramadã não é mês sagrado, é mês abençoado. Atakum shahrun mubarak, desta forma, quer dizer, vos chegou o mês de barakah, o mês de bênção. Este mês, Allah subhanahu wa ta'ala vos ordenou o seu jejum. E neste mês, Allah subhanahu wa ta'ala acorrentou os shayatins, os demônios, e deixou a porta do paraíso aberta e fechou as portas do paraíso, aliás do inferno. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para nos fazer seguir nos fazer jejuar da melhor forma e nos recompensar. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para proteger os nossos irmãos e nos afastar de todo fitna. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Este mês, caros irmãos, é mês do Corão, o mês que Allah subhanahu wa ta'ala revelou e enviou o Corão. Da forma que disse Allah subhanahu wa ta'ala:
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Este mês, caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o Alcorão para guiar as pessoas, para mostrar o caminho do paraíso, para mostrar o caminho do Jannah. E no mesmo versículo Allah disse lá à frente: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Esse é um dos pontos que eu quero terminar com ele. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ, aquele que testemunhar a lua nova, então deve jejuar. Quando chega esse tempo aqui há muita confusão. Quando chega esse tempo de lua aqui há problemas. Cheio de grupos, cheio de pessoas, cheio de programas que não têm interesse. Então, caros irmãos, o código é este que Allah nos deu. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. Não, é uma pessoa, são duas pessoas que sejam justos, pessoas que nós sabemos que não são mentirosos. Disseram que nós já vimos a lua, khalas, nós vamos jejuar, não há nenhum problema quanto a isso. Então, o propósito, o que se quer é apenas visualizar essa lua. A condição não é todo mundo ver sozinho, não. Se 5, 3, 4 muçulmanos testemunharem, muçulmanos que não conhecemos a sua mentira, aqueles muçulmanos que nós sabemos que são justos, então deve-se aceitar o seu testemunho. E deve-se, portanto, uns ulamais disseram, se você ver sozinho e as pessoas não te aceitarem, então você jejua. Outros disseram, não jejua, por causa desse hadith. Porque o hadith disse, o jejum é para todo mundo, significa, devem jejuar juntos e devem quebrar juntos. Agora, se, por exemplo, um número maior dos muçulmanos testemunharam a lua e outros não querem aceitar, será que nós vamos levar o hadith? As-samu yawma tasumun? Lá, não vamos levar, porque aqui já não se trata de uma pessoa, trata-se de um grupo de pessoas que não querem aceitar a verdade, que não gostam de seguir a verdade. Há pessoas que jejuam segundo a ordem que sai da Índia, segundo a ordem que sai da África do Sul. Nós sabemos disso. Há pessoas que só jejuam com a ordem. Quando a ordem vier da África do Sul, que sai da Índia para a África do Sul, para aqui, para Maputo começam a distribuir. Se eles disserem, jejuem na quinta-feira, mesmo haverem lua, vão jejuar na quinta-feira. Nós sabemos desse grupo. Então, o hadith não está aí. O hadith está nesse sentido de dúvida. Por exemplo, se for um dia em que choveu, digamos, é um dia em que houve chuva, ninguém conseguiu testemunhar a lua. Então o profeta ﷺ diz, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, se não conseguirem testemunhar a lua no dia 29, por causa de chuva ou qualquer coisa, qualquer impedimento, então disse, فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30, devem completar 30 dias de Sha'ban. Não. Então, caros irmãos, este é que é o pilar do Islã, que é o jejum, e já falamos muito, já dizemos muito, e outras coisas, inshallah, iremos ouvir ao andar do tempo, as palestras, nos conselhos, e por aí em diante, inshallah. Apenas queríamos deixar esta informação de que o jejum é obrigatório, mas antes do jejum existe o primeiro pilar obrigatório, que é o tawhid, adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Depois vem o salat. Quem abandonar o salat e vai jejuar, esse jejum não irá lhe beneficiar em nada, porque para você ser muçulmano deve cumprir com esses 5 pilares. Não, deve cumprir com esses 5 pilares. Caso contrário, então o seu Islã ainda não está completo. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para segurar a sunnah e os al-sunnah wal jama'ah, e aqueles irmãos que se encontram na injustiça, aqueles irmãos que se encontram em problema, para Allah subhanahu wa ta'ala resolver os seus problemas. Que Allah subhanahu wa ta'ala destrua os khawarij, os extremistas e seus simpatizantes e seus princípios, e todo aquele que estiver a apoiá-los. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para segurar a sunnah e os al-sunnah wal jama'ah. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para segurar este país de todo mal e de nos livrar de todo aquele indivíduo que pretender o mal para este país. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. إليك